Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal da Coach. Olá, meu nome é Tainá Lima e eu estou muito feliz por ter você aqui nesse canal, consumindo esse conteúdo de grande importância para as pessoas. Eu digo isso porque quando eu olho para o meu passado, eu penso no quanto um profissional desse fez falta na minha vida, a profissional que eu sou hoje, quanto que fez falta na minha vida um dia. Gente, se você tá chegando aqui agora, desde já peço que você se inscreva no canal. Se inscreve aí, sabe? Para que mais pessoas possam conhecer esse conteúdo, para que você possa me ajudar. Porque eu faço esse conteúdo com muito amor, com muito carinho. Então, eu gostaria que você me ajudasse aí, se inscrevendo, clicando aí no gostei desde já. Se você deixar para o final do vídeo, você vai esquecer. Então, antes da gente começar a falar sobre o que eu tenho para falar aqui, eu já peço para que você eh, deixe seu gostei, deixe o like para mim. Compartilhe esse conteúdo se você está gostando desse canal. Compartilhe esse canal com outra pessoa, com outras pessoas, em grupos, com os familiares. E peça para fazer uma visitinha aqui no canal da Coach e conhecer todo esse conteúdo muito legal, voltado para pessoas com deficiência visual. E para você também que é curioso, quer saber como que o deficiente visual se porta, trabalha, como que pode ser isso? Você que é profissional também de coach de PNL, como que você lidaria, né, com um cliente com deficiência visual, né? Aliás, ser deficiente visual me torna especialista no assunto. Inclusive, eu vou gravar um vídeo aqui no canal sobre por que eu coloco especialista em pessoas com deficiência visual. Se você quer que eu fale sobre isso, coloque aí nos comentários a palavra especialista, tá bom? E aí eu vou saber que você tá afim que eu grave algo falando sobre o porquê especialista em pessoas com deficiência visual. Você já deve saber, você já deve fazer ideia, mas se eu puder aprofundar, né, talvez seja melhor. Talvez você seja um profissional da área e que gostaria de saber, né, como um especialista, né, o que que eu, profissional que não sou especialista, mas sou coach e practitioner em PNL, como que eu lidaria, né, com um cliente com deficiência visual. Isso aqui também serve para profissionais da educação. Quando você estuda PNL, principalmente, você aprende a ter um negócio chamado empatia pelas pessoas e compreender mais o mundo delas. Mas hoje, em especial, eu gostaria de falar, de conversar com você sobre, eh, afinal, o que que é coach, o que que é PNL. Eu gostaria de falar sobre isso com vocês, tá bom? Então hoje eu estou compartilhando minha tela do PowerPoint para eu poder me guiar melhor. Você pode ouvir aí uns cochichos, assim, uns tic 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 tic. Isso, na verdade, é o meu leitor de tela e o meu telefone, que por algum motivo eu não coloquei ele no silencioso e que ele tá tocando aqui as notificações, mas eu jogo ele numa gavetinha e fica tudo certinho, tá bom? Hoje eu vou aprofundar, tá, sobre essas metodologias no qual eu realmente me encontrei, estou me apoiando nelas. Afinal, o que que é coach? O que que é PNL? Por que que é tão importante tudo isso? Então, vamos lá? O que é coach? O que é PNL? E por que deveria estar nas escolas? Olha só, é muito importante isso que eu vou falar com vocês hoje, tá? Afinal, o que que eu faço, né? "Ah, sou coach, sou practitioner PNL", mas o que que são esses palavrões aí? O que que é coach? Aliás,
os leitor de tela lê Quash ou Quaching, né, o que que é isso? Né, o que é essa coisa aí que essa moça fica falando que ela é Quaching, Quash, não é Quash, tá, primeiramente é coaching, né, que eu vou estar falando agora, tá bom? Então sabe agora o seu leitor de tela, ele vai ler Quash, ler Quaching, mas na verdade é coach ou coaching. Coach é o profissional, é eu aqui, que guio o processo de coaching. Coaching é o processo, né, que envolve a metodologia, não é um processo terapêutico, tá? Vamos falar sobre isso também. Então, na verdade, o que é que eu faço com as pessoas? Será que existe ligação entre essas metodologias? Lembrando que coach e PNL são 2 metodologias que se complementam, para ajudar as pessoas a melhorar diversas áreas da vida. Então, com o coach, eu posso ali estar ajudando as pessoas a, como diz? Ajudando as pessoas a organizar, a encontrar caminhos e a mudar padrões de pensamentos e comportamentos. É basicamente isso. Você não entendeu nada, mas ao longo do vídeo ou dos vídeos que eu for postando, você vai entender, tá bom? Então, é basicamente isso. E para eu chegar até aqui, eu fiquei patinando pelas terapias holísticas, tá? Eh, eu fiquei patinando pelas terapias holísticas. Como? Eu comecei a estudar um monte de terapias holísticas. Eu estudei o Reiki, eu estudei os florais, eu estudei a constelação familiar, eu estudei, ai meu Deus, eu não sei mais o que eu estudei de tanta coisa, e eu comecei a atender as pessoas, isso em 2023. Mas ainda assim, eu sentia que meus atendimentos eram muito vagos, porque eu apenas escutava as pessoas, eu meio que estava dando conselhos, assim, umas coisas meio conselho, mas eu tentava fugir um pouco da ideia do conselho, porque o terapeuta, veja bem, o terapeuta, o coach, o practitioner, o que for, ele não dá conselho, nem o psicólogo, tá. A não ser que vocês tenham gerado aí um certo grau de, amizade, tenha gerado aí alguma conexão, que você tenha oportunidade de dar conselho. Depois eu vou estar falando aqui sobre conselhos sábios. Se você quer me ouvir falar sobre isso, escreve para mim aí "conselho", que aí eu vou saber que você quer que eu fale sobre dar conselhos, tá. Eh, o que que são conselhos bons, né, eu vou estar falando sobre isso. Escreve para mim aí, conselho, conselhos, que eu vou entender que você quer que eu fale algo sobre isso também, tá. O que que acontece, então, qualquer terapeuta, qualquer profissional que trabalhe com desenvolvimento humano, ele não vai dar conselho, ó, você deve o que que é conselho, né. Você deve fazer isso, faça isso. "Ah, se eu fosse você eu faria assim, eu faria assado", né. Eh, não, o profissional do desenvolvimento, o que que ele vai fazer? Ele vai, na verdade, é guiar você, né. Então vamos supor, alguém fala para mim assim: "Ah, eu acho que eu devo começar por tal situação". "É mesmo? E como que você entende que essa é a melhor opção para você?" E a gente vai conversando e a pessoa que vai se guiando ali, através das perguntas que eu vou fazendo para ela, tá. O que que acontece? Então o profissional, qualquer profissional do desenvolvimento, ele não é um profissional feito para ficar te dando conselho como se fosse seu amiguinho, tá. Já começa por aí. E eu percebi que eu não tinha muito, sabe, eu estava andando muito em círculo, assim,
eu entendi os padrões mentais das pessoas e eu tentava falar alguma coisa ali, ensinava exercício de respiração, mas assim, eu estava achando que estava muito vago o que eu estava fazendo. Até que esse ano, né, de 2024, eu comecei a me aprofundar mais ainda no coach, na PNL, e realmente agora eu consigo ali trabalhar pontos específicos. Eu comecei a aprender que eu não tinha como eu pegar uma pessoa e trabalhar vários pontos com ela, né, toda hora eu tô trabalhando um tema diferente, eu até posso fazer, né, mas eu entendi que a gente pode trabalhar um aspecto de cada vez na vida das pessoas. Né, então eu comecei a patinar muito, falei: "Será que eu tenho que usar reiki? Será que eu devo, colocar chakras na minha metodologia? Mas como eu vou fazer? Como eu trabalho com chakras, cara, online, eu não sei como fazer". E foi uma perturbação até eu cair aqui no coach, na programação neurolinguística, foi uma coisa maravilhosa. Desde o início, quando eu ouvia falar em programação neurolinguística, eu já me apaixonei de cara. Caraca, padrões de comportamento, melhorar a comunicação com PNL, mas como mais ou menos que funciona isso? Aí fiz um cursinho de PNL aqui, que eu ainda fiquei meio boiando, sem entender. Aí esse ano eu consegui fazer o curso de Practitioner em PNL, fiz outros cursos mais aprofundados e me apaixonei ainda mais e tive certeza. É com PNL que eu quero trabalhar. E com coach, sim. O coach também é uma coisa que sempre me fascinou muito, e eu acho importante que o profissional de coach ele tenha também um conhecimento em PNL, porque as metodologias se complementam e você vai entender isso também. O que é PNL, né? O que que falei, mas afinal de contas o que que é PNL? PNL é uma sigla para programação neurolinguística. Mas quando a gente vai traduzir o que que é programação neurolinguística, o que que na verdade isso significa? Programação é é porque os caras que trabalharam em cima da PNL, que fundaram a PNL, na década de 70 aí mais ou menos, gente, eu sou péssima em história, tá, a história das coisas, a fundação das coisas, eu sei que é muito importante. Mas, assim, é muito importante a gente conhecer, mas eu em história na escola eu só me dava mal. Sério, eu sou péssima, se você perguntar pra mim, coisas de história que eu aprendi na escola, eu não vou lembrar, e eu continuo fazendo isso até hoje, eu aprendo as coisas e tudo tem uma fundação, uma história, mas eu confesso que eu depois me vazo, assim, sabe. Porque para mim o que importa é a metodologia e tal. É importante você saber quem criou, quem fundou isso. É importante, cara, mas sei lá, para mim, parece que não fixa na minha cabeça. Eu nunca gostei de história na escola e parece que eu tenho dificuldades com história até hoje, tá. Então os cara que inventaram a PNL lá, o Richard Bandler, o John Green, desses cara aí, eu sei que um deles era acho que mexia com programação, alguma coisa do tipo, e eles começaram a modelar uns porque a PNL ela é um jogo de modelagem aí, tá. Eu vou falar sobre modelagem em algum momento aqui, se você quer me ouvir falar, pausa o vídeo e escreve aí para mim modelagem. Coloca aí, pode comentar, eu vou falar sobre a técnica de modelagem, que é basicamente você modelar, veja bem, não é copiar, fazer plágio, tá. E tem gente que faz cópias descaradas de projetos, mas não é copiar, é modelar, é diferente de você copiar. Modelar é você pegar as estratégias mentais que alguém utilizou para ter bons resultados em alguma coisa e aplicar na sua vida. Por exemplo, os caras lá, o Richard e o John, eles
começaram a modelar terapeutas que tinham sucesso, grande sucesso com seus pacientes. Eles descobriram que esses terapeutas sabiam fazer perguntas poderosas. Eles modelaram padrões de pensamento e de comportamento, né, programação neuro vem de comportamento, programação tá ligada a ideia de que a nossa mente ela é programada, né, é programada para agir de determinada maneira, então a gente pensa, age e transmite, eh, todo esse toda essa dinâmica que acontece dentro de nós, através da nossa fala, do nosso comportamento. Por exemplo, eu estou aqui falando, se eu não soubesse talvez o que eu estivesse falando, talvez eu estaria falando alguma coisa, mas estaria assim meio contraída, meio passando insegurança, né, ia ficar meio incongruente. Então como que um pensamento pode gerar algum tipo de comportamento, e que você pode comunicar esse comportamento. Então, eles modelaram as estratégias dos terapeutas e descobriram que a gente pode trazer isso para nossa vida. E se a gente modelar estratégias mentais de grandes, de gigantes aí que tiveram sucesso, a gente poderia seguir o mesmo caminho, né. Então foi modelando esses terapeutas, o que eles usavam, que eles, criaram aí que muitas técnicas da programação neurolinguística foi criada a fim de mudar comportamento, melhorar a comunicação, mudar padrões mentais destrutivos. Então é isso que a PNL faz. Ela te ajuda a mudar, padrões de pensamentos que te levam a ter comportamentos que não estão te ajudando com seus resultados. Quer ver? Eu vou dar um exemplo agora bem claro, tá? O que que acontece? Eu vivi um luto emocional, todo mundo sabe disso, eu estou falando isso pela quadragésima, milentésima vez. Eu não sei nem se existe essa palavra, mas tudo bem. Mas eu vivi um luto emocional, e mas só que diante desse luto emocional, eu decidi que eu ia continuar tentando algo por mim. E esse comportamento de querer continuar a fazer algo por mim, me trouxe até aqui. Diante de uma webcam de computador, falando para o YouTube, sem me preocupar com falar bonitinho, que PNL vem lá da década de 70 quando John Grinder e Richard Bandler modelou não sei o quê, e gerou a programação que está ligada à nossa programação mental, neuro, que está ligada aos comportamentos. Ao invés de eu falar bonito aqui, eu estou passando exatamente a forma que eu entendo, que eu entendi da PNL, né, e é exatamente isso, sabe. Então eu tenho um comportamento, tal. Então, eu não estaria aqui falando diante da câmera para você sobre programação neurolinguística, o que que eu acho, e ficar falando bonitinho. Eu quero que você entenda. Para você entender, eu tenho que falar numa linguagem bem clara, tá. E eu também não estou formando practitioner em PNL para ter que te explicar tudo bonitinho. Eu só quero que você entenda o que que isso faz. Então, eu tive um comportamento lá atrás quando eu vivi o luto emocional. Continuar tentando, não sendo doula, mas seguindo algum caminho que realmente preenchesse o vazio dentro de mim. Então, eu cheguei até aqui. Agora você imagina se, ao invés de eu ter feito o que eu fiz, eu tivesse assim: "Ah, não dei certo como doula, não vou dar certo mais como porcaria nenhuma. Então eu vou só ficar sentada aqui, eu não vou mais tentar, porque eu não dou certo, porque eu não consigo, porque eu não enxergo, porque as pessoas não vão, mais acreditar no meu trabalho, não, porque eu não enxergo, eu não consigo, olha, eu já dei um fracasso, já sou uma fracassada, eu já entendi, então eu não vou fazer", né. Eu tive um pensamento na época, que era assim:
O meu sonho era ser doula, e eu fui doula. Eu gerei um certificado. Eu acho que era isso. Eu sou doula, né, então era só até aí que eu podia ir. Eu tive esse pensamento. Imagine se eu tivesse me aprofundado nesse pensamento. Qual comportamento que eu ia ter? Me retrair. Bom, vou ficar aqui, vou sentar, vou cruzar os braços, não vou tentar mais nada, porque é isso. Eu fui doula, não fui, não queria ser, eu fui, fiz o curso. Então tá, eu não vou tentar mais, porque eu sei que eu não vou conseguir. E nisso, isso ia me levar esse pensamento ia me levar a um comportamento de isolamento, de afastamento, de talvez ficar deitada, ou de nem querer mais saber de computador, de canal, de YouTube, de nada. E eu não estaria aqui falando com vocês agora. Ainda bem que eu não fiz essa escolha, né. Então você vê que um pensamento conduz a um comportamento, que conduz a uma ação, ou a várias ações. Então é isso. Por isso que é programação neurolinguística, é a relação entre os nossos de uma forma simplificada, relação entre os nossos pensamentos, comportamentos e comunicação. Comunicação, não estou falando só de comunicação verbal, eu estou falando de comunicação, corporal também, tá. É isso. Mas e o coach? O que é o coach então? A PNL é essa relação aí entre os nossos pensamentos, os nossos comportamentos que os cara modelaram e descobriram que os terapeutas faziam perguntas, e o que que tinha por trás dessas perguntas, e os clientes chegavam a bons resultados, o que que acontecia. Eles fizeram uma pesquisa profunda e desenvolveram algo que eles decidiram chamar de programação neurolinguística, que funcionava como se realmente a nossa mente tivesse uma forma de se comportar. Imagine se, tá, eu tive um luto emocional, parei. Aí eu fosse tentar outra coisa, só que a minha mente nem me deixava tentar, porque ela já estava programada a entender que eu não ia ter sucesso. Imagine se eu tivesse feito isso, eu não estaria aqui falando, né, mas eu fiz ao contrário e tudo que eu vejo oportunidade eu estou fazendo, então realmente eu programei minha mente para enxergar oportunidade em tudo. Né, então como se tivesse instalado um software aqui, que fizesse eu realmente ficar tentando as coisas e nunca parar. Sempre vai existir desafios. Enfim. Mas e o coach, cara, o que que é o coach? A PNL é isso, mas o coach? O coach é uma série de ferramentas que tem perguntas, que tem ali algumas perguntas que vão levar a algum lugar. Tá, que é isso? Você disse, não disse nada. Porque é uma coisa, assim, difícil de te explicar com palavras, assim, falar: "Ah, coach é isso, coach é aquilo". Basicamente, coach é um profissional que ajuda pessoas que já estão bem a chegar a algum resultado. Você imagina que você tem um ponto de partida e você tem um ponto aonde você quer chegar, que a gente chama de ponto A ao ponto B, chegar do ponto A ao ponto B. E quais são e no meio desse ponto A ao ponto B, tem um buraco, tem um abismo, porque você precisa construir ali o passo a passo de como você vai chegar lá. Então, o que que você precisa fazer? É isso que é coach. É você olhar um ponto que está distante, tem um buraco entre você e o seu objetivo, e você tem que construir um caminho, uma passarela, uma escada para chegar lá. Só que muitas das vezes sozinho a gente não consegue. A gente tenta, mas a gente não consegue se organizar, a gente tem essa dificuldade de organizar, a gente tem essa dificuldade, então a gente faz o quê? Procura um profissional desse. Não entendeu ainda? Se você não entendeu, eu sei o porquê. É porque você precisa de exemplo, você precisa de prática, por quê? Porque o coach ele é muita prática. O coach é um negócio que você vai ali, você faz uma sessão e você sai dali com tarefas para você
Mas não é tarefa você entregar para o coach como se ele fosse teu professor não, é tarefa para você. Então o que que é coach? Prática, coach é prática. Imagine que eu quero vou te dar um exemplo de coach aqui. Imagine que eu, Tainá Lima, quero vamos pegar aqui um exemplo, eh, comprar um novo computador. Esse é meu objetivo. Tá, se eu olhar para minha realidade agora, eu não tenho condições nenhuma de comprar um novo computador. Mas é uma coisa impossível de acontecer? Não. Se eu me organizar aqui direitinho, eu consigo comprar um computador. Mas em quanto tempo eu quero comprar esse computador? Tá, eu quero comprar um computador e eu entendo que eu não tenho condições agora nenhuma, mas primeiro passo, em quanto tempo eu quero ter esse computador? O que que a gente está colocando aqui? Uma meta. Ah, eu quero comprar dentro de um ano. Tá, um ano. O que que eu vou precisar então fazer dentro de um ano para comprar esse computador? O que vocês acham? Talvez juntar dinheiro, né? Você percebe que eu estou construindo aqui um passo a passo. Eu tinha um ponto inicial, comprar um computador. Primeiro passo, em quanto tempo ai, que bicho chato aqui, um inseto aqui voando aqui. Ele não faz parte aqui da ferramenta minha de coach aqui não. Mas tá, eh, vamos lá. Temos um passo a passo, temos um ponto A, ok, comprar um computador. Qual o segundo passo? Em quanto tempo? Então, o primeiro passo é o quê? O que que eu quero? Um computador novo. É quando, né, quanto tempo? Quando que eu quero? Para quando eu quero? Mais ou menos o quê? Um ano. Então como? Então a gente agora responde como. Como eu vou conseguir, né? No caso seria o que eu preciso fazer. O que que eu preciso fazer para conseguir esse computador? Juntar o dinheiro, né? Então como eu vou juntar o dinheiro? Agora depois que a gente já tem que é o computador, daqui a um ano, o que que eu preciso? Juntar o dinheiro. Então, como eu vou juntar o dinheiro? Eu vou juntar alguma quantia por mês? E quanto que vai ser? Você percebe? É um planejamento muito específico. Porque normalmente quando a gente põe na cabeça assim: "Ah, eu quero comprar um computador". "Pô, mas como que eu vou comprar um computador agora? Eu não tenho cartão, eu não tenho". Você começa a focar nas coisas que você não tem. E aí realmente fica muito difícil, você desanima e não conclui. Mas quando você começa a colocar: "Vou colocar uma meta que eu quero dentro de um ano". "Ah, mas se eu não conseguir dentro de um ano", não, mas você vai se planejar para conseguir dentro de um ano, mas se você não conseguir dentro de um ano, você já vai ter talvez juntado um bom dinheiro em um ano. Então você sabe talvez que no próximo você consiga, não sei. Mas vamos botar primeiro uma meta aí, vamos saber. "Ah, eu vou juntar R$ 200 por mês aqui". Mas em um ano juntando R$ 200 por mês, eu vou conseguir comprar o computador dentro de um ano? Um ano tem o quê? 12 meses, 12 vezes 200, quanto é que dá isso? Será que dá para comprar um computador? Será que eu consigo juntar R$ 200? Porque a gente também tem que entender se a meta é alcançável, se dá realmente essa meta. Quem que vê isso? É o coach? Não, é a pessoa. Então durante o processo, a pessoa vai ver: "Não, será que eu consigo juntar R$ 200? Não, não dá R$ 200. E 100? 100 dá, R$ 100 em 12 meses, quanto é que vai dar isso? Será que eu consigo comprar um computador nesse valor? Bom, mas se eu não conseguir, pelo menos eu já tenho um valor bom, é só eu juntar mais um pouquinho". Enfim,
Aí vai depender da configuração que a pessoa quer do computador, enfim. Mas você percebe, uma ferramenta de coach ela tem um ponto inicial, que é um objetivo inicial, um ponto final, que é o objetivo que você quer, e entre esses 2 pontos tem um buraco. E esse buraco você vai preencher com as lacunas. Com que lacunas são essa? Metas. Responder perguntas como, responder as seguintes perguntas: o quê? Como? Quando? Quanto? São essas perguntas aí que vão te direcionar para essa meta que você colocou aí na sua cabeça, tá. Então coach é isso, é é uma série de ferramentas que te direciona para algum lugar, que te ajuda a te direcionar para algum objetivo. É basicamente isso. O exemplo, eu fiz aqui meu querendo comprar um computador. E dentro do coach, a gente tem uma divisão aí, porque tem o coach de vida. O que que é o coach de vida? É aquele coach que vai ajudar o cliente, o coachee, a gente chama o cliente de coach, a gente chama ele de coachee, tá. Então o coach sou eu, a coach sou eu, é o canal da coach. A coach sou eu, que vou guiar o cliente, que a gente chama de coachee, ao objetivo dele. Então o que que vai acontecer aqui? O coach de vida é aquele coach, aquele profissional que vai ajudar o cliente a realizar metas pessoais. Então, que metas pessoais, né? Todo mundo tem metas pessoais. Que metas pessoais são? "Ah, eu quero, eu quero engravidar". Não, mentira, eu não quero mas a pessoa tem lá a meta, quero engravidar. Claro que para ela engravidar, não é o coach que vai ajudar ela a engravidar, né, gente. Mas é o que que a gente precisa quando a gente pensa assim, engravidar? Já estou puxando aqui para o lado da doulagem já. Eh, primeiro passo, conhecer o corpo talvez, né, porque conhecer o corpo no processo de ter um filho é muito importante, você precisa entender como o seu ciclo menstrual funciona, como que funciona o seu período fértil, ter um parceiro ou ir a uma clínica de fertilidade, talvez você quer ser mãe solo, o que que tem? Você quer fazer uma inseminação artificial, e aí? O que que tem? Não vejo problema nenhum em pessoas que optam por esse tipo de modelo de família. Tá, eu quero ser mãe, mas eu não quero ter um marido daí. Quero ser mãe solteira, quero ser mãe sozinha, e aí? Quero ser mãe solo. Então você vai lá na clínica de fertilidade. Então talvez esse é o primeiro passo. Então, primeiro a gente tem um objetivo, ser mãe. E o que que você precisa fazer? Primeiro, conhecer teu corpo, no caso ter um parceiro, uma coisa. Não, não quero, quero ser mãe solo. Então, primeiro passo, procurar uma clínica de fertilidade, né, fazer exames. Então olha só o passo a passo, o que que você precisa quando você pensa em ser mãe, o que que você pensa aí, objetivos que você precisa? "Ah, eu preciso talvez me estruturar emocionalmente, e depois? Trabalhar, liberdade financeira. Ah, eu já tenho tudo isso, o que que eu preciso então agora? Ah, é procurar um médico, fazer exame". Então, você percebe? Tem todo um passo a passo aqui. Então, outros exemplos de coach de vida, vai, saindo da gravidez. Fa fazer uma faculdade e concluir a faculdade. "Ah, mas eu não sei que faculdade eu quero fazer". Bom, vamos descobrir. Através de ferramentas, a gente vai descobrir. O que que você gosta? Qual que seria o emprego do teu sonho? Quais são suas habilidades? O que que você mais gosta de fazer? É isso que o coach vai fazer com uma pessoa, por exemplo, que quer fazer uma faculdade, mas não sabe o quê. Mas, "Ah, eu quero fazer tal faculdade". Ó, bem, mas o que que você acha que você precisa fazer primeiro? Não é eu que vou chegar e vou falar: "Tá, mas você já terminou o ensino médio?".
Se não terminou, vai terminar, cara, estuda. Não é eu que vou fazer esse tipo de julgamento, isso é um julgamento, tá. Então eu não vou fazer isso jamais. Uma outra coisa que as pessoas têm, emagrecer. Só que o emagrecer aqui, toma cuidado, tá. Infelizmente tem muito coach charlatão que fica vendendo esse tipo de emagreça 20 quilos em 30 dias com a minha metodologia. Cuidado com isso, tá? Porque não é o coach que vai ajudar você, que vai promover o emagrecimento em você. Quem vai te ajudar a emagrecer é um profissional nutricionista, um educador físico, mas o coach pode ajudar. Como? Te ajudando a construir talvez uma rotina, como implementar os exercícios na sua rotina, como que você pode fazer para seguir direitinho a sua dieta, ter planos ali para sempre estar fazendo a sua dieta que o Nutri passou. Ou então talvez você precisa procurar um Nutri primeiro. Talvez você precise procurar um educador físico, talvez essa é a etapa. É aqui que o coach te ajuda. Nas etapas que você precisa seguir para alcançar o emagrecimento. Quantos quilos você quer emagrecer? Se a pessoa falar: "Ah, eu quero emagrecer 15 quilos em 2 meses", mas, pô, mas é possível? Você acha que é possível atingir essa meta? Aí, às vezes, a pessoa pensa: "Não, acho que se eu emagrecer 5 quilos em um mês, eu já vou ficar feliz". Então, mas é mais alcançável, né. 5 quilos em um mês é mais aceitável, né. Mas não é eu que vou julgar isso, se é aceitável ou não, mas eu vou fazer a pessoa perceber se isso é realmente possível ou não. Às vezes ela pode falar que é: "Não, eu quero emagrecer 15 quilos em 2 meses, eu vou". Bem, o que que você acha que você precisa fazer então? Então é esse passo a passo que a gente ajuda a pessoa a encontrar. Mas eu nunca vou julgar o que que essa pessoa está falando. Às vezes eu posso achar um absurdo, caraca, mas pode ser absurdo para mim, mas às vezes realmente ela pode me surpreender, né. Então isso aqui é o coach de vida, ele vai te ajudar a criar objetivos, te criar não, a alcançar objetivos pessoais. Eu quero existem coisas aí, né, que eu quero, ser mais atraente, né, mas o que que é ser mais atraente para você? "Ah, eu quero ter mais paciência com meus filhos". Olha só, "eu quero melhorar o meu relacionamento amoroso". "Eu quero fazer uma viagem". Isso são objetivos que o coach de vida, o life coach, algumas pessoas gostam de falar assim, né, life coach, né, é o life de vida, o coach de vida, o life coach, né, algumas pessoas gostam de tratar dessa forma. Coach de carreira ou coach professional, né, que as pessoas chamam isso aqui. Isso aqui é o o profissional coach que está focado em ajudar as pessoas a ter bons resultados na carreira. Às vezes a pessoa quer fazer uma transição de carreira, tá, o que que você precisa? Como que você pode simplesmente largar teu emprego? Não? Então qual que é o passo a passo? O coach pode ajudar a organizar as ideias para a pessoa fazer aqui uma transição de carreira. "Ah, eu quero faturar mais", mas quanto? Né, e aí o coach vai ali ajudando a pessoa a pensar em estratégias de como ela vai fazer a empresa dela faturar mais. "Ah, eu quero abrir uma empresa". Eita, o coach vai ajudar ela ali com as ideias, a pensar em estratégias, do passo a passo, o que que ela vai precisar ali para abrir a empresa dela. "Ah, eu quero trabalhar com tal". "Ah, eu não sei o que que eu quero fazer da minha vida". Coach também pode ajudar a pessoa ali a identificar, tendências que ela tem para o mercado de trabalho. Então isso aqui é o coach de carreira, ou coach professional, que as pessoas chamam de professional, né. A gente tem o coach personal, que é o coach para o pessoal, ou coach professional, mas a gente também pode chamar de coach de carreira, coach de vida, life coach. Tem vários nomes aí que as pessoas usam, tá. E é basicamente isso. E coach não é terapia. Cara, quando eu vi isso aqui, eu demorei para aceitar.
essa ideia de que coach não é terapia, porque eu achava que era, gente. Eu achava que coach era terapia, né, mas coach não é terapia. Eu não posso, como profissional, falar que é, mas eu vou te dar uma opinião. Em alguns contextos ela pode ser sim terapêutico, porque é diferente de algo não ser terapia, mas ser terapêutico, tá. Por que que não é terapia? Porque o coach ele está voltado mais para o presente, ele está voltado para ajudar pessoas que já estão bem a alcançar algum objetivo. Por exemplo, o coach no esporte, né, como uma pessoa no esporte ela pode melhorar a sua performance no esporte, né. Como ela pode, ter mais disposição para treinar, né, um coach também ele pode ajudar a pessoa com isso. Mas o coach não é terapia, por quê? Porque a terapia ela tá ligada à cura de algo. Terapia é cura. Então a terapia ela tá muito voltada a olhar para o passado do cliente, do paciente, a depender aí, tá. A terapia ela tá voltada realmente a curar. Como curar dores emocionais. Isso já é algo mais voltado para uma terapia. A pessoa faz terapia para fobia, curar um trauma, né. Então, o coach ele não é para isso. Então se você tem depressão, por exemplo, você não vai procurar um profissional de coach, você vai procurar um psicólogo. Um psiquiatra, um psicanalista, não sei. Ou você vai procurar, é muito importante que você saiba as metodologias que existem. Mas às vezes você está com depressão, porque você às vezes está se sentindo muito deprimido, justamente por não se encontrar na vida, como um dia eu estive. Eu estive um processo depressivo, porque eu queria me encontrar e eu não conseguia. Talvez você encontrando um processo está aqui que eu falo. Por isso que eu demorei a aceitar que coach não era terapia. Mas a metodologia em si não é terapia. Então você não pode dizer: "Eu estou fazendo terapia com coach". Não, você não está fazendo terapia com coach. Você está fazendo um processo de coach, tá? Porque o coach ele não vai curar feridas emocionais, não vai resolver problemas de ansiedade, pânico, depressão. Mas às vezes a sua depressão pode estar relacionada ao seu trabalho, você não gosta do que você faz. E quando você vem para um processo de coach, você começa a se descobrir. E isso pode ser realmente terapêutico, tá? Isso pode ser realmente muito terapêutico, mas não significa que você está fazendo terapia, tá. Por que que eu digo que o coach pode ser sim algo muito terapêutico, tá. Eu já vou te falar, mas primeiro vamos falar como que o coach se relaciona com a PNL. A PNL também tem ali algumas ferramentas, a PNL ela pode sim ser usada num contexto terapêutico, porque a PNL sim, você tem como, curar alguns traumas, fobias com PNL, isso é fato. Comportamentos destrutivos que estão relacionados a algum trauma de infância, alguma coisa, realmente você pode, curar algo aí com PNL, tá. Realmente a PNL ela pode sim ser usada em um contexto mais terapêutico. Mas por que que a PNL se relaciona muito com o coach e a PNL ela anda junto? Por isso eu acho que um coach, ele não é obrigatório, mas eu acho que para você ser coach, você tem também que ter um conhecimento em PNL. Porque as ferramentas ali do coach, elas elas às vezes elas dependem que você tenha ali um certo conhecimento em PNL. Porque tem algumas ferramentas de coach que você pode talvez ali pensar, né, se tem alguém que você admira que tem esses resultados, e aí você pode se utilizar da modelagem. Você tem uma estrutura maior através do conhecimento da PNL,
para estruturar, por exemplo, uma ferramenta de coaching. Dentro da PNL, inclusive, temos ferramentas de coaching. Eu fiquei bobo uma vez quando eu estava fazendo um curso de PNL e vi uma ferramenta de coach lá dentro, que eu fiz um curso de coach e tinha uma ferramenta de coach dentro do curso de PNL. Falei: "Como é que pode andar tão juntas, né?". Porque o que que acontece, a PNL ela é uma modelagem. Então imagine que existe uma estratégia mental de alguém, né, como que alguém fez para, vamos supor assim: "Tai, o que que você fez para querer criar um canal no YouTube?". Bom, eu pensei que o canal poderia, elevar o meu alcance. Depois eu abri o meu aplicativo, eu criei, eu fiz assim, comecei a postar vídeo toda semana. O que que acontece? Isso aqui é minha estratégia mental. Se você pegar minha estratégia mental e montar um passo a passo, o que que você tem ali? Uma ferramenta de coach. Então, qual é o primeiro passo? Qual é o pensamento que eu preciso ter para me motivar a ter um canal no YouTube? Ah, sei lá, aumentar a visualização. O que que eu preciso fazer depois? Ter o aplicativo. Fazer o passo a passo, criar a logomarca do canal, é o passo a passo. Então você vê, você tem ali você fez uma modelagem, você modelou uma estratégia mental que essa essa modelagem, estratégia mental vira uma ferramenta de coach. Você percebe como é que uma coisa está muito ligada com a outra? Então por isso que eu penso, assim, que um profissional de coach ele tem que ter um conhecimento, assim, de PNL, tá? Então elas se relacionam dessa maneira, que uma estratégia mental pode facilmente virar uma ferramenta de coach ali que se você aplicar na tua vida, você vai ter os mesmos resultados que uma pessoa teve ou até mesmo melhores, dependendo do que você faz. Agora a gente chegou no ponto que eu queria tratar. Por que que eu acho que o coach é terapia? Não que o coach seja terapia, mas é terapêutico, por quê? Porque eu tive um momento lá no meu ensino médio de sofrer muita pressão social, tá. Sofrer muita pressão social sobre o que que eu ia fazer. "O que você vai fazer, Tainá? Você vai estudar o quê? Vai fazer faculdade de quê?". E era professor, e era família, e era os amigos, e os amigos encontravam, e eu não encontrava. Eu queria ser médica, eu não podia ser médica, porque eu não enxergo. E se eu não posso ser médica, eu não enxergo, eu vou ser o quê? Mas tem doula, mas como que eu faço para ser doula? Será que realmente eu posso ser doula? E não sei o quê, e não sei o que lá, é uma doideira. E é aqui que eu penso que esse tipo de profissional deveria estar dentro da escola. Por quê, gente? Ai, vamos lá. Pensa no adolescente lá no ensino médio. Daria pra fazer com as crianças do sexto, sétimo ano? Daria também, mas principalmente na galera do ensino médio aqui, que está nos últimos 3 anos da vida dela em que ela tem que decidir algo. A escola já tem muitas das vezes ali o psicólogo, tem, tá. Mas o psicólogo ele tá olhando muito às vezes para o estresse ali que tá gerando, às vezes esse aluno tá passando algum problema em casa que tá atrapalhando a vida escolar dele, mas quem que se preocupa exatamente com o que esse adolescente está sentindo? Será que quando ele terminar o ensino médio, a faculdade é o caminho que ele quer seguir? E se ele não quer seguir, será que ele sabe outros caminhos que ele pode percorrer? E muitas das vezes não existe essa compreensão. Quando o adolescente fala: "Ah, eu não quero fazer uma faculdade", a família revolta, os professores vão em cima. Mas cadê a empatia por esse adolescente? Você um dia não passou por isso, não? De ficar indeciso?
Mas muitos professores, inclusive, querem puxar os alunos para a laia deles, né. O professor de português começa a querer puxar o aluno para ele fazer letras. O professor de matemática começa a puxar o aluno para fazer matemática. O professor lá, o pedagogo da salinha tal, começa a falar de pedagogia para ele, que podia ser bom. Começa a falar: "Ah, você tem um dom". Aí o outro professor também fala que ele tem o dom para matemática, que matemática é facinho, que matemática não sei da onde é mais fácil que a matemática não sei lá do quê. Ah, o professor de química começa a puxar ele para farmácia. "Pô, você deveria fazer farmácia, cara, porque assim, você é muito inteligente, você sabe, você aprende isso aqui". E no fim das contas, o que que esse adolescente quer? E não vale falar: "Ah, mas não tem essa de querer", sabe, porque tem sim. O adolescente, ele tem que ser ouvido, ele tem que ser compreendido. E se tivesse um coach dentro da escola e que esse adolescente pudesse consultar esse coach, esse practitioner em PNL, né. O coach, o que que o coach poderia fazer com esse adolescente? Ajudar ele a se encontrar. Ele tá ali terminando o ensino médio, o que que ele vai fazer da vida dele? Ele sabe? E o practitioner em PNL, o que que ele pode fazer? Ajudar o adolescente a gerir talvez seus estados mentais. Como? Né, com as ferramentas da PNL ali, as âncoras, alguma coisa para ajudar esse adolescente a se sentir mais motivado. Como ele pode se sentir mais motivado nos estudos, tá? Então por isso que eu acho que um profissional deveria estar dentro das escolas. Mais para frente eu vou estar mostrando, ensinando como que funcionam as ferramentas da PNL, o que que são as âncoras, como que a gente faz para gerir os estados mentais? Porque se eu for falar isso aqui no vídeo, o vídeo vai ficar com 2 horas. Mas você percebe? Existem ferramentas na PNL que ajudam a gerir estados mentais. O coach, ali com as suas ferramentas, pode ajudar uma pessoa a organizar ali o que que ela quer para a vida dela. Ela vai concluir meta. E aquele adolescente que nem eu era, de deixar para estudar tudo em cima da hora, da prova, porque eu não queria estudar antes em casa. Mas por que que eu não queria estudar antes? Porque minha rotina era muito puxada, eu queria fazer várias coisas ao mesmo tempo, né, eu queria ter tempo para mim, eu queria me relaxar, né. Mas como? Ah, se um profissional desse, né, se eu pudesse ir na salinha de um profissional desse e falasse: "Olha, tá aí, eh, você percebe que estudar em cima da hora te deixa mais cansada do que você conseguir incluir uma rotina de estudos dentro da sua rotina diária? Como que você pode incluir?". E a gente construir ali um passo a passo, uma rotina de como eu poderia organizar estudo, com descobrir coisas que me desestressam, para eu tirar ali aquele estado e parar com esse negócio de cobrança, 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 que é mais o que a gente recebe quando a gente está estudando, é cobrança, é ouvindo os pais dizer: "A sua obrigação é passar de ano", então você se sente obrigado e você se mata, e no fim das contas você está tendo quase um burnout escolar ali. O burnout é uma coisa que está muito relacionada ao trabalho, mas eu acho que deveria se estender para o escolar também, porque tem uma hora que a gente entra em colapso. Chega uma hora que a gente é tão cobrado que a gente começa a entrar em colapso, gente. Porque é só cobrança, 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 e ninguém pensa em como a gente pode estar organizando isso. Então é por isso que eu penso que o coach e um practitioner em PNL deveria, ser uma profissão reconhecida, e estar dentro do ambiente escolar. Eu só acho, tá. Se você tem vontade de aprofundar sobre isso, eu pretendo conversar sobre isso. Eu tenho um grupo no WhatsApp que está associado a esse canal e que a gente pode estar conversando sobre isso lá dentro em uma palestra exclusiva para membros do grupo. Então, se você quer aprofundar mais nesse assunto, você pode estar participando do grupo que está no link na descrição. Se você já participa, eu vou separar um dia aí
para a gente estar conversando mais e aprofundando mais sobre esse assunto em uma palestra exclusiva para você dentro do Google Meet. Profissionais de educação, isso aqui é muito importante para você também. Por que que isso deveria estar dentro das escolas, né? Por que que você deveria aprender um pouco, né, sobre coach, sobre PNL? Por que que esse profissional, como você pode ter empatia pelo teu aluno, cara? Se tem empatia, coloca no lugar dele, pelo amor de Deus, né? Então como, tá? Então a gente pode estar conversando sobre isso, aprofundando, né? Você pode estar escrevendo, né, essas coisas, o que que você acha interessante então para eu estar aprofundando, coloca nos comentários, eu leio todos, eu deixo o coraçãozinho para vocês, tá bom? E compartilha se você acha que esse conteúdo é importante, tá bom? Um beijo para vocês, eu espero que vocês tenham gostado muito aqui desse vídeo, espero que tenha feito muito sentido para você. E se você não deixou o seu like ainda, deixa. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve, porque esse é um conteúdo muito importante, tá bom? Para que ninguém mais sofra tanto, para que ninguém venha literalmente não, né, gente? Assim, literalmente é uma coisa que acontece, mas para que você não venha praticamente parir o seu ensino médio, porque é praticamente você vai ter um tudo que é extremo eu costumo, associar coisas assim, nunca parei, mas eu já vi vídeos, relatos, e que a coisa é bastante dolorosa, e é doloroso quando você passa por um processo ali escolar, que você não tem apoio, que você só é cobrado, tá. Você só é cobrado, você não é compreendido, tá. "Ah, não generaliza", mas eu não tô generalizando não, mas eu sei que é a realidade de muitos e foi a minha. Bom? Então, se você acha esse conteúdo importante, compartilha com o professor, tá? Compartilha, quem sabe isso não vem acalentar o coração dele, esquentar. Se você é profissional também de educação, presta bem atenção nesse conteúdo, entra no meu grupo, ele vai ficar na descrição, ele vai ficar em algum lugar aí, em algum comentário fixado, ele vai ficar em algum lugar, e entenda isso aqui. Isso é muito importante, aprenda a gerar empatia. Se você quer que eu fale mais sobre empatia, coloca para mim também empatia, né, que eu vou ler tudinho, vou marcar com coraçãozinho, dizendo que eu li o teu comentário e que eu vou levar tudinho em consideração, tá bom? Um forte abraço para vocês. Espero sua sugestão, te aguardo no grupo e até a próxima. Tchau, tchau.